O Brasil tem mais de 207 milhões de habitantes e eu digo com muita sinceridade que talvez não tenha quem acredite mais nas instituições do que eu, e principalmente depois de ver o brilhante trabalho do TRF4 e da Lava Jato. Ressalvando as proporções, vou transferir para o problema que está acontecendo em João Pessoa em relação ao serviço de coleta de lixo. O serviço de coleta de lixo, no ano 2000, era em torno de 96 milhões de reais. Depois, em 2005, numa canetada, subiu para 136 milhões de reais. E depois foi para 300 milhões. E agora estão fazendo um edital, este mês de janeiro, fizeram um edital de 454 milhões de reais. E pouca gente sabe desses valores e não foi divulgado na imprensa como deveria ser, devido à vultosa soma de recursos públicos que existem. Vou fazer uma breve cronologia para nós chegar até a data de hoje. Sempre em 2001, em 91, eu vim embora para João Pessoa, transferi a minha empresa para cá para trabalhar com o ramo de comércio e representações e venda de equipamento de limpeza pública. Sempre tentei ocupar o meu espaço comercial dentro da empresa de limpeza urbana. Levava proposta, depois impugnei um edital no ano 2000. Aí o Ministério Público Federal, TCU, CGU e a Polícia Federal acataram e emitiram acordos e decisões que foi o embrião da confraria que resultou na prisão do gestor na época, que depois recorreu, foi solto e se elegeu senador. Em 2005, assume o novo gestor, prometendo de acabar com o monopólio do lixo em João Pessoa. Sendo que, em vez de acabar com o monopólio, em março de 2005, fez uma cedência sem licitação do serviço de coleta de lixo. Continuei ofertando meus produtos igual. Aí estava ofertando um caminhão novo, emplacado e segurado por R$12 mil por mês. Mas devido às cláusulas desclassificatórias e inibitórias do edital, impugnei e fui processado por impugnar um edital devido a uma matéria que um jornalista colocou na época fazendo esse comentário. Passei 3 anos correndo atrás da justiça e tinha testemunha a meu favor o próprio jornalista, o presidente da Câmara, os vereadores, presidente da OAB, deputados e alguns jornalistas. A justiça viu que era retaliação, arquivou o processo. Para surpresa minha, na próxima gestão, um gari ganhou a licitação. Devido à ampla publicidade e questionamos a nível de Estado, foi cancelado esse edital. Em 2006, fui candidato a deputado estadual e no guia eleitoral fiz um debate, uma provocação de debate no guia para todos os prefeitos, vereadores e deputados, secretários na época, debatemos sobre esse problema do lixo, que era um valor de 90 e poucos milhões e hoje está em 454 milhões de reais. Não fui ouvido e não atenderam meus pedidos. Fui a Brasília desde 2009 até hoje e procurando as instituições. Todas elas encaminharam pedidos de providências para os órgãos de fiscalização da Paraíba, dentre eles a seccional da OAB, que, por incrível que pareça, ignorou os pedidos de providências de todos os presidentes das seccionais e todos os presidentes das seccionais ignoraram, além do meu pedido, ainda ignoraram o pedido do presidente. É inadmissível um fato como esse num país democrático. Procurei a Comissão de Direitos Humanos da OAB. Depois de encaminhar a denúncia, pediu para fazer via protocolo. Protocolamos a denúncia e aí, após protocolar, passou a não receber mais nossos telefonemas, não atender nossos telefonemas e nem nossas mensagens de e-mail e WhatsApp. Isso aí é inadmissível. A Comissão de Direitos Humanos não me incluir entre os humanos que foram prejudicados dentro de um esquema viciado como esse, que justamente por falta de fiscalização dos órgãos. Recebemos respostas e pedidos de providências de renomadas autoridades, como, por exemplo, o presidente do Conselho Nacional do Ministério Público e Procurador da República, do promotor do Ministério Público perante o CADE, de 2 corregedores da Polícia Federal, de um delegado da Polícia Federal
e entre outras autoridades encaminharam para João Pessoa e assim mesmo não houve providências, que é o motivo de estarmos fazendo esse vídeo, para cobrar, porque eu cansei de estar fazendo o papel de todos os vereadores, de todos os deputados e do próprio Tribunal de Contas do Estado, que tem assessorias e tem técnicos especializados para esse tipo de coisa, e eu com problema de deficiência visual, não enxergar com a vista, muitas vezes trabalho até altas horas da madrugada, 2, 3 horas da manhã, fazendo o papel que caberia a eles e trabalhando no meu computador com a resolução da tela do tamanho de 150. É inadmissível isso aí. Não se justifica um caso desse dentro de um problema gravíssimo como esse e que envolve hoje mais de 454 milhões de reais de erário público. Eu vou me indignar junto com algumas autoridades. Uma autoridade de credibilidade nacional comentou que hoje no Brasil é a ética ou o caos. Um ex-presidente da República diz que hoje no Brasil ninguém acredita em mais nada. A procuradora da República diz que hoje o Rio de Janeiro se transformou em uma terra sem lei. Eu fico com pena e fico imaginando o que vai ser da nossa geração, da futura, dos jovens que estão vindo aí, com esse tipo de comportamento, onde o dinheiro dos nossos impostos é corroído e desperdiçado pelo ralo da corrupção. Não se admite isso. Hoje o Brasil está vivendo um clima generalizado e quase com caos social, com índice de guerra civil, pior que muitas guerras. Hoje se mata mais no Brasil do que na guerra da Síria. O Brasil hoje é 30 vezes mais violento do que a Europa inteira. A corrupção, além de levar o Brasil hoje, que tem 63 mil pessoas morrem por ano no Brasil, justamente por causa dessa chaga da corrupção. A Polícia Federal detectou que existe um desvio de mais de 123 bilhões de reais hoje por causa da corrupção e que existe uma projeção de desvio de 200 a 500 bilhões de reais no BNDES. Não tem estrutura, não tem país que suporte esse tipo de coisa. Isso aí ocasionou o quê? Ocasionou 1.800.000 empresas fecharam as portas no Brasil somente em 2015. Que levou ao desemprego mais de 14 milhões de brasileiros, levou ao drama a muitos jovens nossos hoje, que existem mais de 11 milhões de jovens de 12 a 30 anos que não fazem nada, é a geração nem não trabalha, não estuda e não faz nada, que perderam as esperanças e a expectativa devido à falta de oportunidade ocasionada pela corrupção. Hoje existem mais de 3 milhões e 400 mil brasileiros que moram no exterior com visto definitivo, porque também cansaram do Brasil, que se tornou um país de desesperança. Eu me encontro com uma pessoa, com alguns amigos que moram no exterior, e recentemente uma pessoa comentando que quando vem no Brasil, sente saudade e dói na alma de ter que ir embora do outro país por falta de oportunidade. Aí eu pergunto, será que a culpa não é de vocês? Que não reclamam, não agem, não cobram dos políticos, porque de todas essas pessoas que moram na Europa, não existe um filho de político que foi morar na Europa ou nos Estados Unidos por falta de oportunidade. Ao contrário, vão lá para passear, ao passo que os nossos jovens têm que se submeter a uma divisão na família por falta de oportunidade que o país não deu. E os políticos, porque infelizmente os políticos transformaram hoje a política em profissão ao invés de ser uma nobre missão. Hoje, o político, as oligarquias transformaram hoje também o Brasil, a política numa profissão. Não tem mais nenhum hoje que tem aquilo por ideal, que dê servir ao povo. Porque muitos pensam o seguinte, eu vou concorrer porque se eu não me eleger, eu arrumo um emprego e assim vai inchando cada vez mais a máquina pública. E falta dinheiro para quem está realmente trabalhando e até para admitir aquele bom trabalhador, aquele funcionário competente que muitas vezes passou no concurso e não é chamado porque alegam que falta vaga.
Então hoje o Brasil está vivendo praticamente um caos e está mais do que nunca agora, esse ano de eleição, o povo chegar junto com as instituições, junto com a justiça e apoiar as decisões das instituições e as sentenças da justiça. E o maior apoio que tem é não votar em político corrupto, processado, e outros que foram condenados em primeira, segunda e até em terceira instância, e muitas vezes políticos que estão sendo procurados até pela Interpol. Eu não admito uma pessoa criticar as instituições e a justiça e depois essa mesma pessoa sair de casa e quando for em outubro vai votar num político processado e condenado. É inadmissível. Não tem país que mude desse jeito, enquanto o povo não tiver consciência do poder da mudança pelo voto. Eu aproveito essa oportunidade e conclamo o povo, mais uma vez, que vamos chegar junto, vamos apoiar as instituições e vamos fazer a nossa parte, vamos contribuir com o futuro das novas gerações, não votando em político corrupto e processado, e muitos políticos que hoje, infelizmente, se reúnem de madrugada para criar leis, para punir um juiz que está fazendo lei para acabar com a corrupção. Isso é um absurdo, isso é antidemocrático. Não se admite esse tipo de comportamento num país decente e democrático como deveria ser. Então eu acho que hoje o futuro do Brasil mudaria, em 24 horas se o povo soubesse a força e o poder do voto. Eu aproveito mais uma vez e reitero, vamos apoiar as instituições e agradeço o apoio, vamos divulgar esse vídeo para o bem do povo brasileiro e para o bem do povo paraibano. Eu agradeço desde já e desejo sucesso no povo nas eleições e que nós tenhamos, após as eleições, um novo país, mais ético, mais moral e com menos desigualdade social. Muito obrigado.